apagar das luzes, temos aí pouco tempo até o final do ano, pouco tempo de legislatura. Deputados e senadores seguem aprovando projetos com impacto nos cofres públicos. Ontem à noite, a Câmara aprovou um projeto que prorroga por 5 anos benefícios fiscais para as regiões Norte e Nordeste e estende os incentivos para o Centro-Oeste. Segundo o portal G1, a previsão de concessão de novos benefícios pode gerar gasto extra de 3 bilhões e meio por ano. E nesta tarde, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que a inclusão de novos benefícios fere a lei de responsabilidade fiscal e, por isso, a equipe econômica deve recomendar ao presidente Michel Temer que vete parte do projeto. Detalhe importante, o projeto já passou pelo Senado, portanto, vai para as mãos do presidente Michel Temer. Vera. Tem 2 componentes aí nessa notícia, Silvio. O primeiro deles é uma política que segue por décadas e décadas e décadas, que é essa da Sudam, Sudene, Sudeco, e que não reverte em nada em desenvolvimento maior para essas regiões a que se destinam essas superintendências. É uma herança aí dos governos militares que precisa sofrer uma atualização. Não são estruturas modernas de realmente promoção dessas regiões. Não tem nenhuma estratégia de crescimento econômico, de algum tipo de gatilho para essas regiões. É só você encosta o dinheiro lá, coloca o apaniguado, financia um projeto aqui, outro ali, aquelas coisas mais antigas possíveis. Então, são estruturas caducas, carcomidas, que seguem consumindo dinheiro público. E a segunda é essa coisa dos deputados ficarem aprovando dia sim e outro também projetos que criam gastos. Tinha de haver, na própria lei de responsabilidade fiscal ou em alguma lei, uma proibição para que o Congresso, depois da eleição, aprovasse projetos que aumentam despesas para o futuro governo. Me parece uma obviedade isso. Me parece óbvio que o atual Congresso não pode, antes mesmo da aprovação do orçamento do ano que vem e antes mesmo da posse de um governo que chega com novas prioridades, ficar enfiando goela abaixo do governante uma série de gastos com os quais ele vai ter de arcar. Então, enquanto não há uma legislação necessária e óbvia como essa, o Temer tem que vetar. Ele está fazendo todo um roadshow aí de fim de mandato para tentar limpar sua barra, melhorar sua popularidade, mostrar que reergueu a economia do país, dizer que teria sido uma hecatombe muito maior se a Dilma tivesse continuado. Pois bem, para completar essa narrativa virtuosa que ele está querendo emplacar, ele precisa ser alguém que vai passar para a posteridade como alguém que vetou esses escândalos dessas medidas que aumentam em muito as despesas, que já criam mais dificuldades de caixa para um governo que assume sem nenhuma capacidade de investimento. Então, vamos ver se o Temer vai se conscientizar desse seu papel final nessa reta derradeira do seu governo e vetar essas e outras medidas, algo que ele não fez com o reajuste do judiciário. Ali ele escorregou na banana e agora esperamos que ele dê uma melhorada nisso, faça aí um último gesto virtuoso. Principalmente porque alguns desses parlamentares vão embora agora, né? Alguns já vão tarde. Com você, Andreasa. Pois é, o drama, o colapso fiscal brasileiro tem 2 dimensões negligenciadas, né? A primeira é da ordem da receita, de receita. Nós temos no Brasil uma indústria do incentivo fiscal. É uma máfia, eu ousaria dizer. Então, como não há criatividade para estímulo ao setor produtivo e para a atração do setor produtivo, inclusive internacional, distribui-se incentivos fiscais. E incentivo fiscal é tunga na receita. O Estado, portanto, arrecada menos, não é outra coisa. E continua oferecendo novos pacotes de incentivo fiscal, quando não isenção mesmo. E prorrogando os que já existiam. Essa é uma dimensão. A outra é despesa. A outra, por exemplo, é enfrentada com a reforma da Previdência. Nos 2 campos
Avançamos? Não. Andamos para trás. Não conseguimos combater as despesas, aumentam sem parar, não enfrentamos o grave problema previdenciário brasileiro e no campo da receita abrimos sem nenhum critério, sem nenhum planejamento mão de receita, de dinheiro para o caixa. E aí a conta não fecha, não tem como fechar. E é óbvio que, tendo como talvez sua última bandeira digna a defesa das contas públicas, com um bom trabalho na área da economia, é óbvio e legítimo que se pressione o presidente Temer para que vete essas barbáries. É óbvio, porque não o fazer é sim ir contra o pouco de legado que ele teria a deixar nessa altura do campeonato. Joel, suas considerações. A política de incentivos e de isenções fiscais no Brasil, se tem uma coisa que foi um fracasso retumbante, foi isso. Tá? O Brasil foi pródigo, o Estado brasileiro, sob o PT, foi pródigo na concessão de isenções, incentivos fiscais de toda a natureza. Tá? Isso, por um lado, foi um grande erro. Por outro, dá para entender que o sistema é tão ruim que essa política acaba parecendo uma saída viável, né? Porque a nossa estrutura de impostos é tão complexa, ela é tão pesada em cima das empresas, ela dificulta tanto a atividade produtiva no Brasil, que todas as empresas tentam, da maneira que for, conseguir alguma isenção fiscal para o seu setor, algum benefício, algum incentivo fiscal que seja, para poder continuar operando. Só que essa conta não fecha. O Estado brasileiro está quebrado, como a Andreasa bem pontuou, uma parte disso se deveu sim a políticas desastrosas de incentivos, aí que tiraram bilhões dos cofres públicos, bilhões da receita que o Estado brasileiro teria se não tivesse concedido tantas isenções. E, por outro lado, a economia continua completamente travada e ineficiente, né? Porque o incentivo fiscal, ele beneficia o fruto de uma escolha política e não o fruto de quem é mais eficiente, bem-sucedido no mercado, que seria quem sairia ganhando em outros casos. Então, a gente vive uma situação que vai precisar, esse é um outro desafio do governo Bolsonaro. A gente aqui fala mais da reforma da Previdência, que sem dúvida é necessária e a primeira prioridade. Mas uma segunda, na economia pelo menos, será também uma reforma tributária, para construir uma situação fiscal e tributária brasileira mais saudável, que permita uma economia mais competitiva e que nos tire dessa loucura desses incentivos fiscais e que o Congresso agora, de maneira quase criminosa, aprova nesse finzinho de ano, né? O Guardia disse bem, olha, isso aí, o ministro está fazendo, isso aí viola a lei de responsabilidade fiscal, isso aí não tem a menor condição, o Temer tem o dever de vetar isso aí. Vamos ver, o delegado Valdir do PSL, ele, deputado já que foi reeleito agora, fez uma frase que eu acho muito boa, claro, ele estará no próximo Congresso, então ele é parte interessada, mas mesmo assim falou bonito, falou o seguinte, olha, a tradição econômica é que todos os estados reduzam incentivos fiscais, isso desde a crise de 2014 é o que isso tem sido feito, temos tentado fazer isso. Além de manter, nós estamos criando novos incentivos fiscais. Qual a responsabilidade desta casa com o país? Nós temos que deixar de ser vinculados apenas a uma região. Que é isso? É uma escolha política para beneficiar algumas regiões aí com resultados muito ruins para o país e, dada a crise fiscal que a gente vive, potencialmente catastrófica.